Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 15 de julho. O que esperar do Botafogo de David Ancelotti após as falas do treinador na sua coletiva de apresentação, que foi realizada ontem no estádio Newton Santos e com a presença de John Textor, e onde, inclusive, ambos foram questionados a respeito do Botafogo Way. Quais são os predicados que essa equipe do Botafogo vai demonstrar sob o comando do italiano? A gente, claro, vai conversar sobre isso, já temos um norte para poder refletir a respeito desse assunto, mas também quero falar aqui sobre Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, nessa semana, 2 duelos contra times que estão na zona do rebaixamento. Uma grande oportunidade, portanto, para o Botafogo emplacar mais 2 vitórias, chegando a 5 consecutivas e fincando o pé dentro do G4. Vamos falar sobre essa próxima rodada, onde teremos partidas aí adiadas, mas o Botafogo estará em campo. E claro, isso pode nos ajudar a subir mais alguns degraus na tabela de classificação. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, deixa o seu like, isso é super importante para o desenvolvimento aqui do trabalho. Além disso, se o botão hypar aparecer para você, clica nele também, porque assim o conteúdo vai sendo melhor distribuído pelo YouTube e mais botafoguenses passam a conhecer por consequência o nosso trabalho. Nós estamos buscando agora os 61 mil inscritos nessa caminhada rumo aos 70 mil, vai ser uma marca super importante, histórica aqui para o canal. E você, claro, pode fazer parte disso, então inscreva-se, clique no sininho para ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver uma novidade por aqui, ficando muito bem atualizado sobre o nosso Botafogo. Destacando que, como hoje é terça-feira, são 4 conteúdos ao longo do dia. Nós temos esse Radar Alvinegro, a live da hora do almoço, o Radar Alvinegro segunda edição e a live no fim do dia, onde eu e Ricardo Zambuja trocamos aquela ideia com a galera do chat. Claro, você é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Olha, a coletiva de apresentação do David Ancelotti, realizada ontem no Newton Santos, ela deixou uma impressão bem positiva. Eu não sei qual foi o seu feeling, seu sentimento em relação ali às falas do treinador, mas eu que já estava com aquela sensação de que, pô, meu irmão, vai dar bom, a gente vai conseguir evoluir, e eu saí mais confiante dessa coletiva, sendo muito sincero, mais confiante. Claro que a gente tem muita coisa ainda para ver acontecer, só foi o primeiro jogo, foi uma coletiva de apresentação, a gente tem ali algumas declarações que seguem aquele protocolo, né? Você não vai ver um treinador falando algo diferente de ter uma equipe corajosa, uma equipe ambiciosa. Sim, clichê do futebol, mas é aquele clichê que precisa acontecer. E você precisa sentir firmeza naquilo que o treinador está falando. E por sinal, comunicação, que é algo que a gente precisa elogiar. Primeiramente, a capacidade do Ancelotti de aprender sobre o português, né? Aprender a falar o português da maneira como ele está falando num espaço de tempo curtíssimo. O homem disse que quando chegou na seleção brasileira, nesse meio do ano, não falava nada de português. E agora já está falando dessa maneira. Realmente existem pessoas que têm uma facilidade com aprender novos idiomas que é admirável. Isso aí a gente tem que reconhecer. O homem fala, claro, por razões óbvias, o italiano, espanhol, alemão, francês, inglês e o português, pô. Poliglota, ou, como diria seu Madruga, para a galera das antigas, troglodita. Comunicação, de fato, não será um problema para ele poder falar com seus atletas. E interessante destacar, né? O David Ancelotti, ele tem cobrado os profissionais da sua comissão técnica que ainda não dominam a língua portuguesa ou não arranham, porque dominar a língua portuguesa, claro, é bem difícil, mas poder se comunicar em português, entender o português, ele está cobrando os seus profissionais da comissão técnica justamente para evoluírem nesse aspecto, porque isso vai facilitar a transmissão das informações no dia a dia de trabalho. E é aquela velha história, cara, comunicação é absolutamente fundamental nas relações humanas. Se você não sabe se comunicar, fica difícil. Se você não consegue transmitir aquilo que você deseja da maneira como você deseja, como que o outro lado vai executar com perfeição aquilo que você está passando?
Por isso que é tão importante o Ancelotti, ele realmente ter aprendido a falar ali o português. É claro que falando o espanhol devagarzinho, até pelo convívio que os jogadores brasileiros têm, né, com o idioma, no próprio elenco do Botafogo você tem alguns jogadores que vão falar espanhol, castelhano, enfim. Você também tem os jogos de competição internacional como Libertadores. Então os atletas brasileiros, querendo ou não, eles já têm uma noção ali. Mas se você pode escutar o português na hora de ouvir instruções, claro que isso pode fazer a diferença. Então, ponto muito positivo para o treinador e no seu empenho para poder se comunicar da melhor forma possível. Agora, sobre a equipe do Botafogo, o que a gente pode esperar? Há um tempo atrás, quando a gente teve ali a demissão do Renato Paiva, o Textor chegou a comentar que ele queria voltar ao Botafogo Way, né? Ele queria ter essa situação do Botafogo Way acontecendo. E aí a gente até teve um debate aqui a respeito de qual era o Botafogo Way do Textor nesse momento, o que ele tinha em mente para agora. Porque assim, a declaração daquilo que ele queria para o Botafogo, a gente tinha aquela visão de 2022, mas pô, de 2022 para cá já aconteceu muita coisa. O Botafogo do Arthur Jorge, ele era um time extremamente agressivo. Ele era vertical, ele tinha essa coisa do ir na direção do gol do adversário, de recuperar essa bola e ir na direção do gol do adversário. Mas, ao mesmo tempo, se necessário fosse, ele podia trabalhar essa bola com mais calma, né? Ainda mais quando o adversário exigia uma postura como essa do Botafogo. Não se abria tanto, não oferecia tantas oportunidades para esse jogo mais vertical, de imposição, de aceleração e tal. Só que aí é aquilo, eu até falei aqui no canal, se você tivesse que escolher entre o Botafogo Way que o Textor desenhou lá em 2022 e o Botafogo Way da prática, da vida real, que foi o que a gente fez ali em 2024, que foi o que a gente fez na metade inicial do Brasileiro de 23, eu não teria dúvida. Porque esse Botafogo agressivo, esse Botafogo que acelera de maneira insana o jogo, que faz os adversários baterem cabeça, foi o que fez o torcedor botafoguense ficar, meu irmão, em êxtase. Eu jamais vou esquecer dos jogos de 2024 e também ali na metade inicial de 23, toda vez no estádio Newton Santos, ou estivesse você onde estivesse, tenho certeza que a sensação era igual. Toda vez que a gente viu o time do Botafogo começar a acelerar, entrar naquela rotação insana, com os adversários batendo cabeça, era poesia, meu irmão. Era poesia, era poético mesmo. O jogo ele entrava numa rotação tão absurda que quando você para lembrar daqueles momentos, você consegue lembrar em câmera lenta, mesmo que na ocasião tenha sido num nível assim de aceleração de intensidade muito elevado. Pô, o jogo contra o Peñarol, o segundo tempo. Quando eu fecho o olho assim para poder chegar e lembrar daquela partida, ou mesmo sem fechar o olho, eu acho que todo mundo consegue lembrar daquele jogo de qualquer forma, né? Pela magnitude que teve, o impacto que teve. Eu consigo lembrar de vários lances de transição do Botafogo, naquela transição alucinada, mas eu consigo lembrar dos pequenos detalhes, dos pequenos movimentos, como se na minha memória tivesse em câmera lenta, sabe? É poesia, cara. É poesia. Só que o Botafogo Way que o Textor falou lá em 2022, ele apontava numa outra direção, né? Ele apontava na direção de posse de bola, o jogo posicional, inclusive com a escolha do Paiva, o Textor ele sinalizou que ele queria voltar a esse ponto, né? Porque o Paiva ele foi escolhido pelo Grupo City, na época lá de 2022, justamente por ser um treinador de jogo posicional, por ser esse treinador que vai trabalhar posse de bola e tudo mais. Agora com o Ancelotti, contudo, o Textor ele deu uma declaração que tipo assim, meu irmão, vai ser o Ancelotti Way. Ele vai fazer a equipe jogar, ele vai ter liberdade para poder treinar o time, para definir a estratégia. Vai ser o Ancelotti Way. Ele vai ter essa tela para ele pintar, né, o quadro que ele deseja. E eu achei muito bacana isso, porque o treinador ele precisa ter sim a liberdade de poder definir a estratégia, o plano de jogo, para abordar cada partida. Por mais que a gente queira ver uma identidade, e eu acredito que todo botafoguense quer ver essa identidade, né? A gente saber que o Botafogo é um time capaz de fazer isso. Contra o Vasco a gente chegou a fazer isso já, né? Foi só um aperitivo ali. Contra o Vasco a gente teve transições, contra-ataques absurdos, cara, porque a gente desperdiçou. Mas a capacidade de encontrar o passe, a movimentação, 4, 5 jogadores indo na direção da grande área do adversário, isso apareceu naquele jogo. Isso efetivamente apareceu.
Então, quando a gente pensa agora na maneira como o Ancelotti vai armar a equipe do Botafogo, eu acredito que aquilo que ele disse na coletiva, de tem que ter coragem, de tem que ter ambição, tem que ser um time inteligente, adaptável também. Ele já falou anteriormente numa outra entrevista que ele gosta de um estilo mais vertical e ousado, mas que os seus times têm que aprender a fazer de tudo um pouco, né? Para poder realmente se adaptar aos diferentes contextos. É uma equipe que tem que saber fazer tudo. Tem que saber se defender em bloco baixo, tem que saber pressionar lá em cima, tem que saber trocar passes, tem que saber acelerar. E ele tá certo. O Botafogo, ele tem que voltar a ser, e eu já tinha utilizado essa palavra aqui anteriormente, no ano passado, ele tem que voltar a ser o camaleão. Aquela equipe que você consegue, num período de 90 minutos mais acréscimos, você consegue identificar uma equipe com capacidade de fazer o bloco médio, de pressionar, de descer, de fazer a transição, de trocar passes, de manter posse de bola, de sair com trocas de passes curtos ali, com jogo apoiado. Tem que saber fazer tudo, cara. Porque isso dá um grau de imprevisibilidade ao Botafogo que para os adversários mapearem e identificarem a forma como a gente vai atuar, fica muito difícil. Muito difícil. E o treinador que já chega com essa visão de querer passar isso para o seu time é um treinador, cara, que me gera confiança. De verdade, me gera confiança. A gente agora vai ter o jogo contra o Vitória e contra o Sport. 2 times de zona de rebaixamento. 2 times que a gente pode imaginar não vão jogar de peito aberto total contra o Botafogo. O Vitória no Newton Santos, jogando na nossa casa, deve ficar ali num bloco mais baixo. De repente, um bloco médio, baixo, não necessariamente só grudado na grande área. O Sport jogando em casa, no desespero que tá, a gente até pode ver eles tentando fazer uma pressão inicial e tal, mas se o Botafogo tomar conta da partida, a gente vai ver um Sport mais no contra-ataque, mais reativo. Vão ser jogos interessantes para a gente poder observar como que o Ancelotti vai encontrar as soluções necessárias para eventualmente furar os bloqueios que vão ser apresentados. Jogando no Newton Santos, eu espero um Vitória muito mais cauteloso. E pela situação do Sport, uma equipe que tente ali uma pressão inicial, mas repito, com o Botafogo tomando conta da partida, eles vão ter que se adaptar dentro do confronto. O Botafogo, caso vença essas 2 partidas, que é a nossa expectativa, ele vai entrar no G4. Na verdade, ele vai ganhar uma posição nessa rodada, porque o Bahia não joga, o Palmeiras pode vencer o Mirassol jogando em casa, né? Então o Palmeiras continuaria na nossa frente. A gente igualaria o número de jogos do Bahia, do Red Bull Bragantino e do Cruzeiro. E por que eu tô falando desses 2 também? Porque o Red Bull Bragantino ele vai enfrentar o São Paulo. Pode ganhar? Claro, joguei em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino tá muito bem, o São Paulo tá mal. Mas pode acontecer de perder pontos, uns 2 pontos de repente ficando pelo caminho. O Cruzeiro joga no Maracanã contra o Fluminense. Também pode acontecer de perder ponto. Ou seja, o Botafogo nessa rodada, ele pode igualar o número de jogos de Bahia, Red Bull, Bragantino e Cruzeiro. O Bahia não joga, então ele vai ter um jogo adiado conforme o Botafogo ainda tem, que é contra o Mirassol. E agora também vai ter contra o Grêmio, né? Depois contra o Sport a gente vai ficar com o jogo contra o Grêmio também adiado, então vão ser 2 partidas a menos. E aí você imagina, o Botafogo podendo estar no G4 do Campeonato Brasileiro com 2 jogos a menos. Pô, o cenário é maravilhoso, né? Para isso, claro, tem que vencer Vitória e Sport. A gente vai poder encurtar a distância para Red Bull, Bragantino e Cruzeiro, caso eles deixem pontos pelo caminho. De repente, para 3 pontos para os 2. Se o Red Bull, Bragantino empatar, se o Fluminense vencer o Cruzeiro, a gente pode ficar 3 pontos dessas 2 equipes e a gente vai ultrapassar o Bahia nos critérios de desempate. Então, o Botafogo, pelo menos uma posição, pode ganhar nessa rodada, indo para 5º lugar. Irmão, a gente está no bolo. A gente está no bolo e o ambiente está leve, o ambiente está positivo. No vídeo dos bastidores da Botafogo TV ficou bem claro, né? Que o ambiente está de confiança, está leve. E, cara, quando você tem um ambiente positivo, para você desenvolver o trabalho fica muito mais fácil. Não há dúvida em relação a isso. Eu estou confiante. O Ancelotti Way, eu acredito, vai ser um estilo de jogo vertical, ousado, com aquela inteligência para poder analisar o cenário, entender o contexto, se adaptar dentro da partida a diferentes cenários. Cara, eu estou muito confiante de que vai dar bom. Tem muita coisa para acontecer, mas o apoio da torcida, eu acredito que o Ancelotti já tem. Conseguindo vencer esses jogos na sequência, aí então nem se fala. Aí, irmão, ó, é o foguete que realmente não tem ré. Mesmo que o Elon Musk tenha inventado aí de um foguete que volta e tal, não sei o quê.
Mas o nosso não tem ré. É pra cima, irmão. Pra cima. Vamos em frente, vamos por mais. Ó, na hora do almoço eu vou estar aqui, novamente, ao vivo, para poder trocar aquela ideia com vocês. Então, fica o convite. E aproveita, compartilha esse vídeo, tá? Sempre importante lembrar isso, porque faz uma baita diferença. Beijo no coração de vocês, por hora é só. Fui!